117. Viver em outro mundo. Capítulo 767. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nós sublinhando a quem era o comandante de 10.000 homens para o Império Rosen. Seu antigo posto era o comandante da infantaria de elite de armadura pesada do Império Rosen. Foi dito que embora ele fosse apenas um comandante de 10.000 homens, seu status não era menor que um comandante do regimento do exército local. No Império Rosen, o comandante do regimento local geralmente comandava de 100.000 a 50.000 tropas. Para um comandante de 10.000 homens ser colocado no mesmo status que um comandante de regimento estava dizendo algo. Atualmente, Aiken tinha 40 anos. Ele era um especialista do 8º nível antes, mas recentemente tinha se tornado 9º nível. Sua promoção era algo que Zhao lhe deu. Aiken estava admirado para com Zhao. Em pouco tempo, ele conseguiu transformar a família Buda em uma das mais poderosas famílias no continente. Isso em si era grande, mas ele também se casou com várias mulheres bonitas com antecedentes poderosos, evocando inveja nas pessoas de todo o continente. E acima de tudo, o que o tornou muito famoso foi sua força de luta. Ele era muito forte, não só foi capaz de extinguir os dragões, ele até bloqueou o avanço dos demônios e da raça divina. Aiken foi uma das primeiras pessoas a ser enviada aqui. Por causa disso, ele estava claro sobre a força da raça divina. Vendo Zhao repeli-los foi algo que Aiken nunca esqueceria. Adicionando ao fato de que ele se tornou um 9º nível por causa dele, a gratidão de Aiken para com Zhao era algo que só ele podia descrever. O plano de Zhao já havia sido dito para Aiken. Desde que Zhao lhes deu bestas mágicas do tipo cavalo, eles tiraram suas armaduras pesadas e trocaram para armaduras leves. A arma que eles seguravam não era seus escudos pesados, mas sim javelins. Esses javelins pareciam simples, apenas bastões de madeira que eram afiados. Entretanto, Aiken sabia que não deveria subestimar os javelins. Isso era porque ele estava ciente que embora eles parecessem simples, esses javelins na verdade estavam segurando esferas do relâmpago de sangue. Mas Aiken não estava pensando sobre isso agora, pois sua mão tocava a pequena bolsa na sua cintura de tempos em tempos. Aqueles que seguiam ele estavam olhando com um olhar invejoso para a pequena bolsa, como se fosse um tesouro raro. Pode-se dizer que a bolsa era realmente um tesouro, era uma bolsa espacial. Era uma das pequenas bolsas, somente tendo 10 ou mais metros cúbicos de espaço dentro. O que o tornou importante era a coisa dentro, um peixe mensageiro. Zhao já tinha muitos peixes mensageiros dentro do espaço. Portanto, ele os colocou em bom uso e deu aos líderes de cada exército. Comandantes de 10.000 homens como Aiken levaria seu exército para assediar a raça divina, e no seu grupo, somente ele obteve um peixe mensageiro. E embora o grupo de Aiken já estivesse no 9º nível, sua velocidade de voo não era tão rápida. Isso foi complementado por Zhao lhes fornecendo com bestas mágicas. Essa besta mágica não foi adquirida do continente Ark, era na verdade algo comprado da loja espacial, um cavalo Fergana. Cavalo Fergana eram animais da Terra. Era um dos mais caros não só por causa da sua velocidade, mas também sua grande resistência. Entretanto, esses cavalos Fergana eram claramente diferentes comparados com o da Terra. Esses cavalos eram agora 9º nível, então eles eram capazes de voar. Além disso, eles ainda mantiveram sua velocidade e resistência. Eles eram bem adequados para serem montarias, especialmente para uma unidade de cavalaria que precisava ser rápida. O local que o grupo de Aiken estava atualmente não era muito longe da fronteira do Império Radiante. Entretanto, eles eram incapazes de ver o exército da raça divina. Afinal, se eles pudessem ver a raça divina também poderia vê-los. Porém, eles ainda enviaram alguns esquadrões para monitorar o exército da raça divina. Isso não causaria nenhum problema com a raça divina, desde que eles já estavam cientes que Zhao gastaria pessoas para monitorar seus movimentos. Se ele não fizesse, então isso pode até levantar suas suspeitas. O grupo de Aiken tinha expressões muito excitadas agora. Eles sabiam que eles seriam o primeiro lote a enfrentar a raça divina. Para eles, isso era a maior honra. Isso significa que eles confiavam em Zhao.
Aiken era um grande líder militar, senão ele não teria se tornado comandante de uma unidade de infantaria pesada de elite. Sua família não teve um antecedente profundo, eles eram apenas uma família nobre de classe média comum. Ele confiou nas suas proezas militares para escalar as classes e terminar onde ele estava agora. Por causa disso, ele era alguém que não tinha medo de guerra. Inversamente, ele gostava de ir para a guerra, somente através de batalhas que ela poderia ganhar mais mérito militar. Aiken tocou na bolsa espacial mais uma vez, murmurando, será logo? O guarda do seu lado, após ouvir Aiken, calmamente disse, Senhor, deve ser logo. O senhor disse isso, então nós devemos confiar nele. E assim que o guarda terminou de falar, os dois olhos de Aiken brilharam. Então ele pegou sua bolsa espacial e tirou o frasco de vidro dentro. Logo depois disso, a voz de Zhao Ai veio, Aiken, vá para a frente esquerda. Se você ver qualquer tropa da raça divina, ataque-os e então recue imediatamente. Aiken rapidamente respondeu, sim senhor. Nós vamos recuar imediatamente. Então a voz de Zhao Ai respondeu, seja cuidadoso e não vá muito longe. Matar as outras equipes não são importantes, eu quero que todos vocês voltem vivos. Aiken deu um som de afirmação, então ele guardou o peixe mensageiro na bolsa. Depois de guardar o peixe mensageiro, Aiken virou para seus homens e disse alto, irmãos, o senhor Zhao Ai nos ordenou para atacar. Nós temos 12 javelins, então quando encontrarmos a raça divina, nós jogaremos no menor tempo possível antes de recuarmos. Não hesite e lembre-se das instruções do Senhor. Então os homens gritaram alto. Aos olhos desses soldados da linha de frente, Zhao Ai era uma existência suprema. Enquanto Zhao Ai der a palavra, eles certamente responderão. Então Aiken levantou sua mão quando um estandarte foi passado para ele. Bordado nesta bandeira estava um bovino, o símbolo da tropa de Aiken. Aiken olhou para o estandarte e o levantou quando ele disse, montem em seus cavalos, então nós iremos adiante. Embora eles fossem infantaria pesada, eles ainda estavam acostumados a montar em cavalos. No continente Ark, haviam muitas casas que tinham bestas mágicas de nível baixo. Isso pode ser usado para transportar produtos ou arar as terras. E como o próprio Aiken era um nobre, seria impossível para eles serem capazes de montar em um cavalo. Afinal, era uma lição obrigatória para nobres como ele. Os outros eram parecidos também. Alguns deles até vieram de famílias de cavalaria militar. O motivo deles se juntarem à infantaria de armadura pesada era porque eles eram considerados forças de elite do Império Rosen. Seu salário era o melhor. Portanto, qualquer soldado excepcional se alistaria à divisão de infantaria pesada. Por esse motivo, Zhao Ai não se preocupou demais quando ele lhes deu suas montarias. Essas pessoas já eram unidades de cavalaria decentes sem qualquer necessidade de treinamento. O grupo de Aiken ficou pronto muito rápido. Não demorou muito até os 4 cascos dos cavalos Fergana começarem a flutuar. Eles pareciam estar correndo nas nuvens, mas isso era apenas uma ilusão causada por quão rápido eles estavam indo. Logo, eles foram capazes de ver o exército da raça divina. Esse exército da raça divina tinha cerca de 20 milhões de tropas nele. Pode-se dizer que a sua presença conseguiu apagar o céu. Comparado aos 20 milhões, as 10 mil tropas de Aiken parecia totalmente insignificante. Qualquer pessoa de vontade fraca veria suas pernas tremerem depois de encarar tal exibição. Porém, Aiken e os outros não estavam com medo. No passado, Zhao Ai usou dezenas de milhares de mortos-vivos para enfrentar o exército da raça divina. Eles já estavam acostumados às escalas da guerra atual. A raça divina também viu as tropas se aproximando. Quase imediatamente, um número similar de tropas saiu da sua formação para encontrar a cavalaria de Aiken. Depois de ver o exército se aproximando, os olhos de Aiken brilharam quando ele gritou, preparar. Então ele tirou 2 javelins da bolsa de couro do seu lado. Os outros fizeram o mesmo. Eles não pararam de seguir em frente, aparentemente pretendendo enfrentar os 10 mil soldados da raça divina. Os soldados da raça divina eram todos infantaria, claramente era possível ver que eles não eram fracos. Quando essas pessoas foram na direção da tropa de Aiken, eles também ajustaram sua formação de acordo. Eles se espalharam e quando eles estavam a 1 quilômetro de distância, elas imediatamente estabeleceram seus domínios. Embora eles fossem apenas especialistas de nível Deus comum, essa exibição já era extraordinária.
Não havia quase nenhum semideus entre o exército da raça divina. Pelo tanto que eles lutaram, levariam apenas um curto período de tempo até eles compreenderem um domínio depois de chegar no nível Deus. Afinal, os semideuses da raça divina ou compreendiam um domínio ou morriam no campo de batalha. Há quem já sabia sobre domínios, mas ele ainda não recuou. Ao invés disso, eles avançaram mais rápido. Conforme eles rapidamente se aproximaram, as propriedades dos domínios começaram a se mostrar. Vendo os domínios em forma de lança, há quem disse: cuidado com ataques de longa distância. Mas mesmo que ele dissesse isso, eles ainda não pararam de avançar com a mesma tenacidade. A distância entre os dois ficou cada vez mais perto. Quando eles estavam a cerca de 200 metros de distância, o exército da raça divina de repente liberou 10.000 ataques de lança na direção do grupo de Aken. Depois de sentir o poder do ataque inimigo se aproximando, Aken imediatamente gritou: primeira rajada, fogo. Então ele trocou para sua outra mão e disse: segunda rajada, fogo. 2 rodadas de javelins, 20.000 no total, escureceu os seus enquanto voavam na direção do exército de 10.000 homens da raça divina. Viver em outro mundo. Capítulo 768. No entanto, esses 2 voleios não atingiram a raça divina. Ao invés disso, eles colidiram com os ataques de lança que a raça divina enviou. Após acertar as lanças, uma explosão de repente aconteceu e as lanças e javelins desapareceram no ar. Aken não parou ali. Após ver isso, ele imediatamente comandou: atire todos os javelins. Então ele balançou seus braços continuamente enquanto lançava javelin após javelin na direção do exército inimigo. Depois de esvaziar sua munição, Aken comandou: recuar. Então, sem nenhuma hesitação, ele virou seu cavalo e escapou. Por outro lado, após lançar seu primeiro ataque, a raça divina pensou que eles entrariam em combate próximo com a tropa de Aken. Eles já tinham visto que Aken e os outros eram apenas 9º nível, portanto, seu ataque não deveria ter sido capaz de penetrar seu domínio. Mas eles não esperavam que o lado de Aken somente jogariam 2 javelins cada para eliminar o ataque que a raça divina havia enviado. Então, enquanto a raça divina estava paralisada, os ataques seguintes de Aken chegaram. Uma onda de 10 voleios consecutivos estavam atualmente encarando a raça divina. A raça divina já estava ciente que o continente Arco usaria esferas do relâmpago de sangue. Por causa disso, eles rapidamente estabilizaram seus domínios para se defenderem. Entretanto, eles não esperavam que o ataque do inimigo fosse tão severo. Enquanto eles encaravam, as 10 ondas de javelins explodiram. As primeiras 5 ondas erradicaram seus domínios, as últimas 5 foram para levar a raça divina. Deve-se dizer que a região ocupada por 10.000 domínios não era pequena. Se pessoas comuns jogassem javelins, seria impossível para eles tocarem a raça divina. Contudo, não se deve esquecer que Aken e os outros eram especialistas do 9º nível. 9º níveis costumavam ser as pessoas mais fortes do continente Ark. Os javelins que eles jogaram poderiam facilmente atingir 1 quilômetro. Mesmo se a raça divina tivesse níveis Deus, eles ainda não seriam capazes a desviar rápido dos javelins dada quão perto as duas equipes estavam. Os dois lados estavam 200 metros de distância e haviam atacado virtualmente ao mesmo tempo. Pode-se dizer que quando os ataques aconteceram, os dois já estavam muito perto. Felizmente, os cavalos de Aken eram muito ágeis e eram capazes de se virar imediatamente, convenientemente evitando os ataques da raça divina. Quando a raça divina reagiu, e enviou pessoas para perseguir as tropas de Aken, eles já estavam muito atrasados para capturá-los. Thunderum não se importou muito com pequenos confrontos como esse. Na sua opinião, uma tropa de 10.000 homens era muito insignificante na frente de um exército de 20 milhões. Ainda mais aquelas tropas do 9º nível, ele pode apenas enviar um exército para matá-los rapidamente. Porém, ele não pensou que essa subestimação o faria sofrer uma perda. De 10.000 pessoas que ele enviou, ninguém veio. Além disso, nenhum deles foi apenas ferido pesadamente, nem mesmo sobrou corpos. Todos eles foram diretamente vaporizados pelas esferas do relâmpago de sangue. Thunderum olhou para onde Aken enfrentou a infantaria de 10.000 da raça divina. Ele não pode deixar de dizer: Feyer, envie uma ordem. Diga para fazerem uso de ataques de longa distância sempre que eles entrarem em contato com as pessoas do continente Ark. Não os faça chegar muito perto.
Feyer assentiu e então liberou as ordens. Os rostos da raça divina não eram muito bons. Eles tinham acabado de deixar o Império radiante de bom humor, mas eles já tinham perdido 10.000 pessoas. Pode-se dizer que perder pessoas tão cedo não era um bom sinal. Neste momento, no lado direito da raça divina, outra unidade de cavalaria do continente Ark veio. Essa unidade fez o mesmo. Eles estavam montando os mesmos cavalos e trazendo javelins. No entanto, essas pessoas tinham recebido ordens de Zhao Ai para disparar de uma distância segura antes de imediatamente recuar. Zhao Ai estava ciente que embora domínios possam atacar a longa distância, era impossível atingir a distância de 1 quilômetro. Por outro lado, nonos níveis podem jogar javelins nessa mesma distância com confiança. Por causa disso, depois de ver que Arken tinha causado perdas severas, ele instruiu os outros para ir com calma e atacar de uma distância segura. Essa tática era igual a quando arqueiros montados lutam contra a infantaria no campo de batalha. Eles salpicariam você com flechas de longe e recuariam quando você decide persegui-los. A raça divina raramente encontrava tal coisa. No passado, quando a raça divina conquistou um plano, eles apenas saturariam o lugar com especialista, esmagando a morada local com força. Isso seria até mais fácil se o plano invadido não tivesse nenhum nível Deus. Sem nenhuma maneira para resistir à raça divina, o plano cairia bem rápido. Antes do continente Ark, o plano mais difícil da raça divina conquistar foi o plano Deus do Trovão. Para conquistar o plano, a raça divina tinha gasto muitos recursos. Isso foi porque haviam muitos níveis Deus naquele plano. Além do mais, seus subordinados também eram bastante numerosos. Mas mesmo com isso, eles ainda conseguiram tomar o controle do plano, além das perdas de vários milhões de vidas. Essa foi a situação mais perigosa que a raça divina havia enfrentado. Mas mesmo assim, eles não tinham experienciado os mesmos métodos usados por Zhao Ai. Era óbvio que o continente Ark não teve nenhuma divisão de nível Deus. Uma pessoa pode dizer que haviam apenas alguns níveis Deus entre os moradores do continente Ark. Mas a coisa estranha era, além de ter poucos níveis Deus, o continente ainda era capaz de produzir esferas do relâmpago de sangue em uma quantidade suficiente para ameaçar os níveis Deus da raça divina. Embora houvesse muitos níveis Deus entre a raça divina, ainda seria impossível para eles terem um fornecimento infinito de esferas do relâmpago de sangue como o continente Ark. De fato, esferas do relâmpago de sangue não eram armas convencionais no reino divino. Isso foi porque o método de fazer essas esferas era muito problemático. Se um nível Deus fizer uma, o dano na sua vitalidade seria enorme. Por causa disso, seria impossível para a raça divina usar esferas do relâmpago de sangue da mesma maneira que Zhao Ai. Mas ninguém podia culpar a raça divina, mesmo eles não esperavam que Zhao Ai tivesse tal arma suprema como o espaço. Pode-se dizer que as esferas do relâmpago de sangue era apenas um amálgama de duas energias, do qual o espaço tinha quantidades ilimitadas. Zhao Ai já tinha a piscina de sangue para o sangue de um especialista de nível Deus. Ao mesmo tempo, ele também tinha a Lotus do Dao para fornecer o elemento relâmpago. Esses dois permitiu o continente Ark ter uma quantidade sem fim de esferas do relâmpago de sangue, tornando-as uma arma padrão para o continente Ark. Depois que a cavalaria disparou seus 12 javelins, eles imediatamente recuaram. Mesmo se a raça divina quisesse perseguir eles, eles ainda eram incapazes de fazer isso. Desta vez, a raça divina perdeu 1.000 homens. Essa quantidade ainda era insignificante comparado aos 20 milhões que atualmente estavam aqui. Entretanto, Thunderun não se sentiu bem sobre isso. A situação atual o fez franzir a testa. A outra parte estava começando a provar ser uma dor de cabeça. Enquanto Thunderun estava pensando, outra onda de ataque veio. Ainda era o mesmo ataque de javelin de uma unidade de cavalaria diferente. Eles também estavam atirando de longe antes de recuar. Eles forneceram zero chance de um confronto direto. As sobrancelhas de Thunderun se contraíram. Ele se virou para Feyer e disse: Feyer, transmita essas ordens. Faça os atacantes de longa distância mais rápidos ficarem na frente. Uma vez que o inimigo vier, ataque-os imediatamente. Nós não podemos deixar essas unidades de cavalaria atacar continuamente nossas tropas. Feyer assentiu, então liberou as ordens para o inimigo. Logo, uma perturbação aconteceu no exército. Os soldados abriram caminho quando grupos de pessoas carregando arcos e flechas se adiantaram.
Seus ataques não só eram de grande alcance, eles também eram rápidos em se movimentar. Assim que as mudanças nas tropas da raça divina terminaram, a quarta onda de cavalaria veio. Vendo eles se aproximando, os arqueiros da raça divina imediatamente estabilizaram seus domínios de arco e flecha. Naturalmente, eles queriam tomar a iniciativa e disparar ataques na direção da cavalaria do continente Ark. Entretanto, a unidade de cavalaria do continente Ark não era idiota. Depois de ver as ações da raça divina, eles imediatamente se viraram e correram, abandonando seu plano de ataque. A unidade de arqueiros tentou perseguir, mas eles não eram rápidos o suficiente. Quando eles voltaram, a mesma unidade de cavalaria avançou. Isso fez a unidade de arqueiro atacar mais uma vez, somente para descobrir que eles realmente não podiam pegá-los. Essa troca aconteceu várias vezes. Finalmente, as tropas de soldados arqueiros ficaram enfurecidos. Desta vez, depois de ver o inimigo recuar, eles não retornaram ao seu exército. Ao invés disso, eles foram em frente e se espalharam na perseguição do inimigo. Thunderun também viu as ações da unidade de cavalaria. Ele estava bastante irritado também. As ações do continente Ark eram muito insultantes. Era bastante óbvio que eles não pretendiam lutar completamente. Eles pareciam ter a intenção de desbastar o exército da raça divina. Por causa dessas ações, a tropa de arqueiro não pode deixar de perseguir. Thunderun não os impediu. Ele queria ver para onde essas unidades de cavalaria recuariam. No entanto, Thunderun foi rápido em se arrepender de sua decisão. Não muito tempo depois que a tropa de arqueiro decidiu perseguir, eles de repente foram cercados pelos enormes mortos-vivos. Embora eles fossem enormes e esqueléticos, os mortos-vivos eram bastante rápidos também. Eles não seguiram as unidades de cavalaria. Ao invés disso, eles enfrentaram a tropa de arqueiros. Isso fez os arqueiros pararem. Então eles armaram suas formações, prontos para encontrar o ataque inimigo. Mas neste momento, um evento drástico aconteceu. Viver em outro mundo. Capítulo 769. Assim que a raça divina estava pronta com sua formação, os mortos-vivos abriram suas bocas e uma repentina explosão de raios azuis e vermelhos saiu. Esses raios foram disparados diretamente na formação da raça divina. Após serem atingidos, os arqueiros não puderam deixar de encolher um contra o outro. Um por um, corpos mortos começaram a cair. Mas algo estranho aconteceu. Aqueles corpos mortos desapareceram enquanto caíam. Logo, as tropas de arqueiros eram os únicos sendo abatidos. Thunderun olhou para a batalha. O movimento do continente Ark foi feito lindamente. A emboscada não estava muito longe nem muito perto. Era apenas no ponto em que a raça divina era capaz de vê-los, mas não perto o suficiente para eles pegá-los. A ação era como uma demonstração dos métodos do continente. Thunderun não estava enfurecido, ele apenas olhou com calma para o que aconteceu. Para ser honesto, depois dos ataques sucessivos, Thunderun entendeu o que o continente Ark estava fazendo. Eles provavelmente queriam atrasar seu avanço o máximo possível, assim os pequenos ataques constantes no exército da raça divina surtiriam efeito. Nas guerras passadas, Thunderun também encontrou situações parecidas. Mas a letalidade do continente Ark ultrapassou muito aquelas do passado. Os ataques dos residentes do continente Ark podem realmente causar casualidades numeradas de 100 a mais de 1000. Esses ataques dispersos podem não parecer atraentes. Mas era realmente um golpe enorme no poder e eficácia do exército da raça divina. Thunderun pode estar calmo, mas seus pensamentos internos não estavam. As cutucadas do continente Ark eram verdadeiramente diferentes daquelas que ele encontrou antes. Embora eles estivessem apenas atacado 4 vezes, eles já tinham perdido mais de 10.000 pessoas. Isso pode parecer pequeno, mas a longo prazo, esse número constantemente aumentaria. Além disso, aqueles atacando os deixou Thunderun preocupado. Mais importante, Thunderun e os outros não estavam cientes da verdadeira força do continente Ark. Haviam 2 pontos de interesse no que Thunderun acabou de testemunhar. Primeira era as suas montarias. Thunderun era um veterano no campo de batalha, então ele estava claro sobre quão forte nonos níveis eram. Seria impossível para especialistas do 9º nível serem tão rápidos. A única explicação era a sua montaria. Além disso, parece que essas montarias eram algo que nunca haviam sido vistas no continente Ark antes. O segundo eram seus canhões.
Thundering já tinha ouvido sobre os canhões mágicos do continente Ark. Naquele momento, ele não levou ao coração. Ele sabia quão fortes os canhões mágicos poderiam ser. Para não mencionar, os canhões mágicos da raça divina, mesmo se eles fossem meticulosamente feitos, ainda eram bastante fracos aos olhos de Thundering. Por causa disso, ele realmente não pensou demais sobre eles. Mas nesta guerra, o conhecimento de Thundering na verdade tinha sido derrubado. Ele não pensou que um canhão mágico comum no continente Ark teria tamanho poder. Isso realmente o deixou surpreso. Thundering não pode apenas deixar seu pessoal ser abatido na frente dele. Ele imediatamente enviou pessoas para ajudar. Mas quando eles chegaram no terreno, a cavalaria e mortos-vivos já haviam recuado. Ninguém foi deixado. Thundering não estava feliz com essa batalha. Ele tinha apenas enviado 10.000 soldados, mas quando eles retornaram, somente cerca de 4.000 retornaram. Isso significa que as pessoas do continente Ark tinham matado mais de 5.000 pessoas. Essa casualidade não era muito pequena. Thundering franziu a testa enquanto massageava sua cabeça. Se eles não pudessem lidar com esses ataques, então o exército de 20 milhões não seria capaz de sobreviver. Eles não foram muito longe no Império Buda, mas eles já tinham perdido 20.000 pessoas. Embora não fosse relativamente significante comparado aos 20 milhões, ainda não se deve esquecer que todas essas perdas foram incorridas em apenas um dia. Depois de algum tempo, Thundering se virou para Feyer e disse: Feyer, o que você acha que precisamos fazer? Feyer respondeu com uma voz profunda: Mestre, nós realmente não encontramos essa situação antes. Embora as pessoas do continente Ark tenham armas poderosas, essa é a extensão do que eles podem fazer. Thundering sorriu e disse: Bom. Dê as ordens para marchar. Se eles querem brincar, então nós vamos apenas continuar, rapidamente levando suas casas. E uma vez que eles decidirem irem com tudo, nós vamos varrê-los de uma vez. Feyer assentiu e então espalhou a ordem para o exército acelerar seu avanço. Contudo, era uma pena que seu avanço não pudesse se tornar tão rápido. Afinal, esse era um exército de 20 milhões de homens. Se eles quisessem aumentar a velocidade, seria muito difícil para eles manterem sua formação. Se eles quiserem manter sua formação, então eles teriam que avançar com cuidado. Mas se eles não fizerem, eles se tornarão grupos separados, tornando mais fácil para as forças do continente Ark cutucá-los. Isso era difícil de lidar, e Thundering sabia que não havia solução. Ele só esperava encontrar o acampamento do continente Ark logo, então eles se vingariam. O Império Radiante não estava muito longe da cidade margem superior. Se alguém voasse rápido, eles alcançariam nem meio-dia. Entretanto, desde que o exército de Thundering estava avançando, sua marcha era lenta. Quando eles chegaram na cidade, já era a noite de 2 dias depois. Thundering sabia que eles não podem acampar fora por muito tempo. Eles não estavam no Império Radiante, onde havia canhões mágicos para protegê-los. Aqui, no Império Buda, eles não tinham nada em termos de defesa. Se eles decidissem acampar, eles certamente estariam sob ataque das unidades de cavalaria do continente Ark, e suas casualidades somente aumentariam. Por causa disso, eles precisavam chegar na cidade margem superior o mais cedo possível. Quando o exército viu a cidade, seu avanço ficou mais rápido. Eles queriam estar atrás das muralhas de uma cidade o mais rápido possível. Entretanto, a cidade margem superior na verdade lhes deu um susto. Ninguém estava nela, estava completamente vazia, nem mesmo um rato podia ser visto. Quando Thundering viu isso, sua expressão não podia deixar de afundar. Ele já estava ciente do plano de Zhao Ai. Zhao Ai queria usar todo o Império Buda para dificultar os exércitos avançando em cada passo que eles deram. Do momento em que eles partiram até agora, o exército da raça divina já havia sofrido 23 ataques diferentes das unidades de cavalaria do continente Ark. Mas agora, as perdas da raça divina atingiram mais de 30.000. Eles já tinham perdido 30.000 soldados, mas eles ainda nem mesmo tocaram no cabelo do inimigo. Esse fato fez o rosto de Thundering feio. Originalmente, ele pensou que o inimigo estaria na cidade margem superior e lutaria contra eles quando o exército chegasse. Dessa maneira, a raça divina seria capaz de soltar um suspiro de alívio. Quem teria pensado que o inimigo nunca lhes daria a oportunidade para desabafar?
Thunderen olhou para a cidade vazia e soltou uma lufada de ar frio. Apenas por ver quão rápido a outra parte era, Thunderen podia entender que eles eram inimigos formidáveis. Naturalmente, a raça divina também tinha o sentido divino. Thunderen tinha repetidamente vasculhado a área circundante, procurando por algo. O layout da cidade não era apenas bom, mesmo a área externa tinha túneis cruzados. Isso mostrava quanta importância Zhao-Ai colocou nesta cidade. Contudo, assim que o exército da raça divina veio, eles realmente abandonaram. Tal movimento era algo que pessoas comuns não seriam capazes de fazer. Na verdade, Thunderen estava desinformado sobre a situação com os plebeus do continente Ark. Exceto pelo exército, não haviam plebeus deixados no Império Buda. Dessa maneira, Zhao-Ai tinha mais flexibilidade em fazer seus planos, assim como abandonar uma cidade. Desde que não haviam civis dentro, então por que ele ficaria e a defenderia? Thunderen não sabia sobre isso, então ele ficou muito surpreso quando ele viu a cidade vazia. Mas depois de sua surpresa inicial, sua expressão ficou feia. Ele sabia que se ele não pudesse erradicar o acampamento inimigo, os ataques furtivos não parariam. Quer seja dia ou noite, o exército não teria um único momento de paz. Todos olharam para a cidade e não sabiam o que fazer em seguida. Todos eles estavam muito ansiosos para se apressar para a cidade e matar todas aquelas unidades de cavalaria que estavam os cutucando. Entretanto, eles não encontraram ninguém, aumentando a frustração que eles sentiam atualmente. Depois de olhar para o estado da cidade, Thunderen disse com os dentes cerrados: "Entre na cidade e descanse. Amanhã nós cobraremos pelo continente Ark. Eu não acredito que aquelas unidades de cavalaria iriam abandonar todo o Império Buda. Também, organize guardas e patrulhas para a noite." Aqueles que ouviram lhe deu um aceno antes de organizar tudo. Porém, as pessoas que Thunderen tinha trazido eram demais. Eles simplesmente eram incapazes de ficar dentro da cidade. Por causa disso, alguns deles só podiam ficar fora dela. Eles fizeram algumas casas com magia do elemento terra e se estabeleceram dentro. O que fez a raça divina se sentir estranha era o fato de que, desde que entraram na cidade, os ataques pararam. Mas como os ataques anteriores deram uma dor de cabeça, eles ainda escolheram continuar em alerta. O exército tinha enviado 4 tropas de 1 milhão para patrulhar as áreas circundantes. Pouco a pouco, os céus ficaram escuros. Muitos soldados da raça divina já tinham descansado. Embora não fosse um problema para eles ficarem acordados por vários dias, Thunderen também estava ciente dos efeitos em suas performances se eles não descansassem. Quando está enfrentando um inimigo sorrateiro como as pessoas do continente Ark, o exército da raça divina precisaria do máximo de descanso possível. Senão, eles apenas estariam cortejando a morte e humilhação. Viver em outro mundo. Capítulo 770. Embora já estivesse escuro, a raça divina ainda precisava experimentar um ataque. Contudo, o coração de Thunderen ainda estava sem descanso. Ele não acreditava que o inimigo não faria nada. Vendo como eles agiam, seria tolice para eles deixarem passar essa oportunidade. No entanto, já estava escuro, e os alarmes externos ainda precisavam soar. Nada veio. O que o inimigo estava fazendo? Se Zhao-Ai ainda estivesse assediando o exército de Thunderen durante o dia, então Thunderen pode não ter ficado preocupado. Afinal, não havia nada de notável sobre as táticas de Zhao-Ai. Agora que Zhao-Ai parou, Thunderen não pode deixar de se preocupar. Não entendendo o que a outra parte faria, se mergulhar em dúvida era algo perigoso de fazer. Então de repente, Thunderen ficou surpreso. Ele podia ouvir um leve zumbido soar. No silêncio noturno, o barulho era bastante distinto. Thunderen sentou-se direito e concentrou seus ouvidos. Pelo que ele pode deduzir, era um som de um mosquito. Mosquitos, na maioria dos planos que ele esteve, não eram criaturas aterrorizantes. Uma pessoa podia matá-los sem nem mesmo pensar sobre isso. Depois de ter certeza que era um mosquito, Thunderen parou de se importar e apenas continuou dormindo. Contudo, esse barulho de zumbido ficou cada vez maior. Thunderen não pode deixar de se sentar mais uma vez. Ele se levantou e falou alto: "Feier, o que está acontecendo? Por que existem tantos mosquitos nesta cidade? Vá dar uma olhada." Feier, que estava descansando fora da sala de Thunderen, imediatamente se levantou após ouvir seu superior.
Então ele prontamente foi lá fora dar uma olhada. E assim que Feier abriu a porta, ele não pôde deixar de respirar um ar frio. Ele era um especialista de nível Deus, mas essa foi a primeira vez que ele testemunhou a situação atual. Nos céus acima da cidade estavam grandes aglomerados de nuvens escuras. Esses grupos de nuvens eram massivas. Além disso, suas formas continuavam mudando. O que o deixou surpreso era o fato de que os sons de zumbido estavam realmente vindo dessas nuvens. O corpo de Feier imediatamente voou na direção das nuvens escuras. Mas quando ele estava a 1000 metros de distância, ele parou. Ele sentiu os cabelos de sua costa levantarem. As nuvens escuras eram na verdade grupos de mosquitos, incontáveis quantidades de mosquitos. Essa foi a primeira vez que Feier viu esse tanto de mosquitos. E a coisa mais terrível sobre esses mosquitos era seu tamanho. Eles eram muito grandes. Cada um desses mosquitos era do tamanho da palma de um humano. Sua cor vermelha sangue fez aqueles olhando para eles sentirem dormência. Mais importante de tudo, Feier reconheceu esses mosquitos. Eles eram mosquitos devoradores de sangue, mosquitos devoradores de sangue do reino divino. Mesmo no reino divino, esses mosquitos eram criaturas terríveis. Naturalmente, um par de mosquitos não era uma ameaça. Mas grandes quantidades deles eram um desastre definitivo no reino divino. Feier recuou lentamente, com medo de que ele agitasse os mosquitos. Porque ele estava com muito medo dos mosquitos, Feier não foi capaz de ver a fenda espacial bem no meio do aglomerado. Os mosquitos devoradores de sangue estavam saindo da fenda espacial em grandes quantidades, aumentando mais o aglomerado escuro nos céus. Quando Feier estava a 1 quilômetro de distância dos mosquitos, ele imediatamente voou na direção da mansão do Lorde da cidade. Thunderium estava atualmente usando a mansão como seu quartel pessoal. Thunderium já estava de pé agora, parado do lado de fora, olhando para o céu. Seu rosto estava drenado de cor quando Feier deu seu relatório. Mestre, é o desastre de mosquitos. Todos, acordem. Mosquitos perigosos estão vindo. Depois de ouvir as duas palavras, desastre de mosquitos, o rosto de Thunderium empalideceu. Ele imediatamente se virou para as sentinelas e berrou: soem o alarme, rápido. Feier e os outros imediatamente foram na direção das muralhas onde os alarmes estavam e soaram com ansiedade. Dang, dang, dang. O som atravessou todo o exército da raça divina. Os soldados imediatamente acordaram e vestiram suas armaduras, então saíram das suas residências. Neste momento, magos de luz iluminaram simultaneamente os céus da cidade. Não demorou muito até o exército testemunhar o enorme aglomerado de mosquitos devoradores de sangue. Todo o sangue em seus rostos retrocedeu rapidamente. Mosquitos devoradores de sangue eram bestas mágicas completamente problemáticas no reino divino. Eles não esperavam ver essas criaturas no continente Ark. Eles não puderam deixar de ficar assustados. Neste momento, como se estivessem sob comando, o aglomerado de mosquitos devoradores de sangue dispersou. Então todos os mosquitos começaram a inundar a cidade e suas redondezas. A raça divina não pode deixar de mudar suas expressões após ver o ataque vindo. Eles imediatamente estabeleceram seus domínios, esperando bloquear o ataque dos mosquitos devoradores de sangue. No entanto, havia muitos mosquitos, ninguém pode estimar quanto. Assim que a primeira onda foi eliminada, a segunda onda os substituiu e continuou o ataque. Esses mosquitos devoradores de sangue pareciam atingir certas pessoas. Haviam alguns que só tinham poucos mosquitos indo atrás deles enquanto alguns foram completamente inundados. Depois de algum tempo, os soldados sobrepujados descobriram que seus domínios estavam desmoronando lentamente. Enquanto as grandes quantidades de mosquitos martelavam os domínios, os soldados da raça divina não puderam deixar de ficar impálidos. Eles imediatamente enviaram mais energia para seus domínios. Eles sabiam que uma vez que seus domínios desaparecessem, o único destino esperando por eles seria a morte. A expressão de Thunderium estava bastante feia depois de ver os mosquitos. Essa quantidade de mosquitos devoradores de sangue não podia ser vista mesmo no reino divino. Se isso aparecesse lá, então eles com certeza seriam classificados como um desastre. Quer esteja dentro ou fora da cidade, todo mundo estava fazendo o seu melhor para matar os mosquitos. A guerra entre insetos e pessoas continuou. Neste momento, Zawa estava calmamente sentado dentro do espaço enquanto observava a situação. Naturalmente,
Esses mosquitos foram liberados por ele. Ele tinha esquecido sobre os mosquitos do espaço. Somente quando Zhao En retornou depois de atingir o nível Deus fez Zhao En lembrar. Na verdade, Zhao En não esperava que Zhao En fosse promovida tão cedo. Ela era um dos inferiores em termo de poder entre as bestas do pântano do cadáver apodrecido. As outras bestas do 9º nível estiveram cultivando por muito mais tempo que ela. Quando Cairo informou que Zhao En se tornou nível Deus, Zhao En não pode deixar de ficar surpreso. Quando Zhao En convocou Zhao En de volta ao espaço, ele viu que nada mudou muito pela aparência de Zhao En. Contudo, sua força tinha realmente atingido o nível Deus. Isso deixou Zhao En intrigada. Quanto a Zhao En, ela também disse que não estava muito clara sobre isso. No final, Zhao En reconheceu que pode ser por causa da gota de sangue que Zhao En bebeu. No passado, ele deduziu que o sangue que Zhao En tinha bebido pode ter vindo da raça divina. E desde que o sangue continha grande energia, Zhao En conseguiu atingir o 9º nível. Ao mesmo tempo, após levar Zhao En para o espaço, ela também ganhou benefícios de seu ambiente. Zhao En foi uma dos que permaneceu mais tempo no espaço entre as bestas mágicas. Com o ambiente do espaço e o sangue de um especialista de nível Deus, não só conseguiu fazer Zhao En atingir o 9º nível, ela só precisaria de tempo para ser promovida ao nível Deus. Entre as bestas mágicas do pântano do cadáver apodrecido, Zhao En era mais próxima de Zhao En. Ela não queria deixar o espaço, mas por Zhao En, ela decidiu acalmar seu coração e partir junto com as outras bestas. Ela queria retornar o mais rápido possível para o lado de Zhao En. Ela não era idiota, e ela sabia que enquanto alguém se tornar um nível Deus, eles seriam capazes de ir e ficar ao lado de Zhao En. Portanto, ela avidamente cultivou lá fora. Por causa de sua persistência, ela teve sucesso e se tornou o primeiro nível Deus entre as bestas mágicas no pântano do cadáver apodrecido. Com certeza, assim que ela rompeu ao nível Deus, Cair imediatamente a convidou de voltar ao espaço. Se os outros fossem promovidos, eles podem não ter sido capazes de fazer isso. Contudo, Zhao En não era igual aos outros, por causa do seu relacionamento com Zhao En. Ela imediatamente foi pega e enviada ao espaço. Assim que Zhao En voltou, Zhao En de repente lembrou de uma arma que ele não tinha usado, os mosquitos devoradores de sangue. O espaço pode liberar uma quantidade incontável deles. Era uma pena que eles não haviam sido usados mais cedo. No passado, Zhao En não foi capaz de usar os mosquitos devoradores de sangue porque ele estava lutando com as pessoas do continente Ark. Não havia real necessidade deles. Os mortos-vivos eram o suficiente. Depois de usá-los na pradaria, os mosquitos devoradores de sangue não foram usados mais tarde. No entanto, eles agora estavam lutando contra a raça divina, e os mortos-vivos estavam provando serem insuficientes contra eles. Então quando Zhao En viu Zhao En, ele imediatamente pensou nos mosquitos devoradores de sangue. Mas ele não fez um movimento de imediato, ele esperou até a noite antes de lançar um ataque. Zhao En também não estava ciente sobre quantos mosquitos ele tinha enviado. Ele apenas sabia que eles eram várias vezes mais do que o exército da raça divina. Esses mosquitos devoradores de sangue não eram de nível alto, em seus ataques eram fracos. Então mesmo se eles ultrapassassem a raça divina, eles ainda eram incapazes de limpá-los completamente. Porém, o que confundiu Zhao En era o fato de que quando ele liberou os mosquitos devoradores de sangue, a raça divina na verdade os identificou. Na mente de Zhao En, a raça divina não deveria estar familiarizada com esses mosquitos. Mas depois de ver suas expressões, parece que eles estavam com muito medo deles. Um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo a todos. Até o ano que vem. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.